Imagine a seguinte cena: você finalmente encontra a pessoa que acredita ser o amor da sua vida, constrói uma carreira de sucesso, tem sua independência financeira e, de repente, se vê no meio de um campo minado emocional, tudo por causa de um único fator que poucos ousam discutir abertamente: o dinheiro dentro da família. Essa é a história real de uma mulher que, com uma atitude genial, transformou uma batalha de egos em uma lição inesquecível para todos. E o melhor: você vai querer anotar cada detalhe do que ela fez. Daria Fedotova era o retrato da mulher moderna, independente, bem-sucedida como gerente em uma multinacional, dona do próprio imóvel e acostumada a tomar decisões sem pedir permissão a ninguém. Quando conheceu Máximo, achou que tinha encontrado seu par ideal, carinhoso, atencioso, generoso. Só não contava com um pequeno detalhe: a sombra de sua mãe, Kira Arkadievna, uma mulher que transformava o conceito de amor maternal em um manual de controle absoluto. Contadora-chefe em um órgão público, com um salário mais do que digno, Kira não apenas gerenciava as finanças do filho como se ele fosse um adolescente, mas exigia que ele destinasse um terço de seu salário a ela. E Máximo, apesar de adulto e bem-sucedido, obedecia sem pestanejar. Nos primeiros meses de casamento, Daria engoliu seco. Afinal, Kira era viúva, havia criado o filho sozinha, quem seria ela para questionar? Mas o que começou como uma ajuda espontânea logo virou uma cobrança velada. Os comentários ácidos sobre suas compras começaram sutis, um olhar de reprovação aqui, um suspiro dramático ali. Até que, certo dia, uma bolsa de 8.000 reais, fruto do seu próprio suor, virou estupim. Com esse dinheiro, eu poderia comprar um casaco de inverno, declarou Kira, como se Daria tivesse roubado do caixa da família. Máximo, é claro, preferiu o silêncio cômodo a defender a esposa. O que veio depois foi uma escalada de humilhações disfarçadas de preocupação familiar. Kira passava horas inspecionando a casa como uma auditora, criticando desde a arrumação até o tempero da comida. Cada nova aquisição de Daria, um vestido, um acessório, um eletrodoméstico, era analisada como um crime contra a economia doméstica. Como você ousa gastar assim, sabendo que eu, uma pobre pensionista, passo necessidades, repetia, ignorando o fato de que ainda trabalhava e ganhava bem. Máximo, na presença da mãe, voltava a ser o menino assustado que não ousava contradizê-la. Até que chegou o dia em que Daria decidiu que bastava. Após receber um bônus por um projeto de sucesso, ela investiu em um par de botas italianas de couro legítimo, 15.000 reais, um valor justo para quem valoriza qualidade e durabilidade. Máximo até elogiou, mas o inferno se instalou no dia seguinte, quando Kira descobriu a compra. 15.000 em botas? Você perdeu a vergonha, berrou, enquanto o filho se encolhia no sofá, incapaz de articular uma palavra em defesa da esposa. A cena era patética, uma mulher adulta sendo tratada como uma adolescente irresponsável, enquanto o marido assistia, omisso. Foi então que Daria fez algo que ninguém esperava. Em vez de chorar ou gritar, ela sorriu. Com uma calma que gelou o sangue de todos, pegou uma pasta sobre a mesa e a abriu bem na frente dos dois. Kira Arkadievna, você sabia que há 3 meses eu herdei um apartamento? Perguntou, como quem comenta o tempo. O silêncio que se seguiu foi de cinema. Máximo arregalou os olhos, ele sabia vagamente da morte de uma tia distante, mas nunca imaginou o que viria a seguir. Uma tia querida deixou para mim um imóvel de 3 quartos, em um prédio histórico no centro da cidade. Avaliado em 12 milhões de reais. O efeito foi instantâneo. Kira empalideceu, a voz morreu em sua garganta. Máximo deixou cair a caixa das botas que, segundos antes, havia arrancado das mãos da esposa como um troféu de sua lealdade materna. Daria continuou, serena: pensei em vender e investir esse dinheiro na nossa família. Talvez uma casa maior, uma viagem. Mas agora percebo que cometi um erro de cálculo. Ela fez uma pausa estratégica, olhando nos olhos de cada um. Afinal, por que eu dividiria meu patrimônio com pessoas que nem sequer me tratam como igual? A lição estava dada. Não com gritos, não com ultimatos, mas com uma demonstração silenciosa e devastadora de poder. Porque, no fim das contas, o respeito não se mendiga. Ele se conquista. E Daria acabará de mostrar como. Seus olhos percorreram o silêncio pesado que se instalou na sala, como se cada palavra dela tivesse sugado o oxigênio do ambiente. Herança não é propriedade conjunta, disse, com uma calma que gelava mais que qualquer grito. Por lei,
pertence exclusivamente ao herdeiro, mesmo que adquirida durante o casamento. Então, esse apartamento? É só meu. A frase caiu como uma lâmina, precisa e irreversível. Kira Arkadievna, finalmente recuperando a voz, tentou suavizar o tom com um sorriso forçado. Dasha, querida, você sabe que não foi isso que eu quis dizer? Só me preocupo com o orçamento da família. Daria apenas assentiu, como se estivesse ouvindo uma criança explicar por que roubou biscoitos do armário. Entendo. Por isso, amanhã darei entrada nos papéis do divórcio. Um suspiro coletivo cortou o ar. O apartamento já está reformado. Posso me mudar imediatamente. Assim, vocês dois ficam livres para administrar o orçamento familiar, sem minha participação. Maxim se lançou em sua direção como um afogado buscando uma tábua de salvação. Daria, pelo amor de Deus, não faça isso. Nós nos amamos. Vamos destruir tudo por causa de uns sapatos? Ela o interrompeu com um gesto seco. Não são os sapatos. É o fato de você deixar sua mãe me humilhar. É o fato de, na hora que mais precisei, você ter escolhido ela em vez de mim. Kira Arkadievna, percebendo que perdia o controle, tentou uma abordagem mais feminina. Andarosha, vamos conversar como mulheres. Estou disposta a ceder. Tarde demais, cortou Daria. Você mesma deixou claro, seu filho deve comprar para você, não para mim. Pois está bem. Que assim seja, só que sem mim no meio. As semanas seguintes foram um turbilhão de ligações, promessas e tentativas desesperadas de reconciliação. Maxim e sua mãe ofereceram compromissos, pediram perdão, juraram mudar. Kira Arkadievna até comprou um presente caro para a ex-nora, como se um objeto pudesse apagar anos de desrespeito. Mas Daria já havia cruzado uma linha sem volta. Ela entenderá algo fundamental, não adianta consertar as rachaduras quando o alicerce está podre. Maxim nunca seria o homem que a defendesse. E Kira Arkadievna jamais veria nela mais que uma carteira ambulante. O divórcio foi rápido, quase clínico. Daria levou suas coisas e a chave do apartamento herdado, seu passaporte para a liberdade. Maxim ficou com metade do que haviam construído juntos, ou seja, muito pouco. O resto, a casa dos sonhos, a herança, a autoestima recuperada, permaneceu com ela. 6 meses depois, eles se esbarraram na rua. Maxim estava envelhecido, com olheiras fundas e um sorriso cansado. Minha mãe não me dá paz, confessou. Todos os dias, ela me lembra que, por minha fraqueza, perdemos milhões. Agora exijo que eu trabalhe em 2 empregos para bancar o estilo de vida que poderia ter com seu dinheiro. Daria ouviu com uma compaixão distante, mas sem arrependimento. Ela havia escolhido a si mesma. E essa escolha, finalmente, a levará a uma vida onde ninguém questionava suas decisões, onde seu salário era seu, onde as compras não viravam interrogatórios. 2 anos depois, ela disse assim novamente, desta vez, a Mikhail, um colega de trabalho com a coluna vertebral reta e uma relação saudável com a própria mãe. A sogra a recebeu com um abraço sincero, sem cobranças veladas ou jogos de poder. Enquanto isso, Maxim ainda morava com Kira Arkadievna, agora reduzido a um caixa eletrônico humano. A mãe controlava cada gasto, sabotava qualquer relação séria que ele tentasse construir e, nas raras vezes em que uma mulher resistia às suas investidas, exibia o mesmo script, ou sou eu, ou ela. E Maxim, como sempre, escolhia a mãe. 5 anos se passaram desde o dia dos sapatos. Daria agora tinha uma filha, uma casa no campo e um negócio próspero. O apartamento herdado, alugado, lhe rendia uma renda extra, um lembrete mensal de que aquela batalha valerá a pena. Os sapatos, aqueles mesmos que desencadearam tudo, ainda estavam em seu armário, intocados. Um troféu silencioso. Maxim, por sua vez, continuava preso no mesmo apartamento, trabalhando dobrado para sustentar os caprichos de uma mãe que, ironicamente, agora o culpava por não ter segurado a mulher que poderia tê-lo salvado. Kira Arkadievna, em seus momentos de lucidez, até admitia para si mesma, se tivesse agido diferente, se tivesse visto Daria como uma aliada e não como uma ameaça, hoje estaria desfrutando daquele patrimônio em vez de depender de um filho exausto. Mas o orgulho nunca a deixaria admitir isso em voz alta. Quanto a Daria, ela nunca olhou para trás com saudade.
Aquele conflito tinha sido seu momento de clareza. Quando as pessoas enxergam em você apenas o que você pode lhes dar, é hora de parar de dar. Sua coragem em traçar limites não só a salvou, abriu portas para uma vida onde, pela primeira vez, ela era escolhida, não conveniente. E isso, nenhum dinheiro do mundo poderia comprar.